Documentários, 2 europeus, um japonês aqui, teve enredo de escola de samba, filme, peça de teatro, para com esse papo. Aí, quando ele ia desligando o telefone, eu falei, que tal eu contar meus erros e acertos na vida? Eu falei, ô Jorge, espera um pouco. Eu ouvi que a dona da editora Record falou a mesma coisa. Não, já teve biografia sobre ele, não está no nosso DNA agora lançar isso. Aí eu falei, mas pergunta para ela se o Jamil Chad escrever. Aí eu ouço, estava no Viva Voz, ela fala, essa é uma outra história. E aí surgiu o livro Indomável, que na pré-venda ficou em primeiro lugar, né, como livro de música clássica. Em biografias, logo na pré-venda passou para o segundo lugar, só atrás do livro da Madonna. E depois, verdade, o livro da Madonna em biografias estava em primeiro lugar, tinha muitas biografias. Mas também passou o livro da Madonna, que está em primeiro lugar em biografias no Brasil. Jamil Chad, que vai tocar flauta no final, vem ler um pedaço de um capítulo que ele escreveu. O nome do primeiro capítulo são Noites Cubanas, mas não é esse que ele vai ler. Jamil Chad ao palco, por favor. Esse fantástico jornalista brasileiro, que honra o nome do Brasil há muitos anos, há mais de 20 anos ele reside em Genebra, honra o nome do Brasil como correspondente, como jornalista, como escritor, como o Washington Oliveto escreveu na contracapa, que esse livro poderia ter sido escrito por Gabriel Garcia Marques. E diz no final que logo essa biografia vai estar desatualizada, porque certamente o maestro vai estar aprontando mais uma das suas. E ele acaba dizendo na contracapa, esse maestro não tem conserto com esse. Então, com a palavra, Jamil Chad. Boa noite a todos, um prazer estar aqui com vocês, maestro, orquestra, boa noite a todos. Eu vou ler, e antes de ler vou só explicar, o livro está à venda ali fora e nós, maestro e eu, estaremos depois, claro, atendendo cada um de vocês que tiverem interesse. Mas eu vou ler um trecho que é justamente sobre as mãos. As mãos do maestro? Não, talvez de todos nós. Ao longo de décadas, João passou por 29 operações, 18 delas nas mãos, além de dezenas de injeções de botox nos nervos, braços e mãos, cujas linhas foram traçadas, apagadas e redesenhadas enquanto o futuro era reescrito. Uma vida que acrescentou mais uma camada surpreendente da história sobre a fascinação das civilizações sobre a mão. É pela mão que se leem os segredos do passado e se prevê o misterioso destino. Invisível, como descrita de forma hipócrita por Adam Smith, ou definidora da condição humana, como apontou Aristóteles. Ao dar a mão e não se curvar, sociedades definiram que o gesto representaria sinal de respeito e igualdade entre dois indivíduos. Ao dar as mãos, seria dito, com um simples e poderoso gesto, que não empunhariam armas. A fixação da arte pela mão é ainda outro testemunho de seu papel em determinar quem somos. Pablo Moret, um acadêmico da Florida State University, conta que há 40 milênios, na ilha de Sulawesi, na Indonésia, nas profundezas de uma caverna, artistas anônimos deixaram impressões de suas mãos nas paredes. As formas estampadas em ocre, com um fundo de terracota, mostram dedos longos e delicados. Parecem mãos de pianistas.
com 39 mil anos de idade, essas mãos são até hoje a mais antiga obra de arte conhecida do Homo sapiens. Cerca de 5 mil anos depois, e muitos mundos de distância, artistas fizeram impressões semelhantes nas paredes de cavernas de El Castillo, na Cantábria, no norte da Espanha. Mãos foram impressas também nas paredes das cavernas de Chauvet-Lascaux, na França. A fixação pelas mãos entre os primeiros artistas parece ser um padrão que ultrapassa as fronteiras culturais. A mão, de fato, se entrelaça com o percurso da civilização. Desde que o Homo habilis começou a produzir ferramentas cada vez mais sofisticadas, há cerca de 2 milhões de anos, os seres humanos têm avançado em seu domínio sobre a natureza por meio de suas mãos. Foram as habilidades de fabricação de ferramentas dos primeiros hominídeos que possivelmente permitiram o desenvolvimento até da linguagem. Os defensores dessa teoria especulam que à medida que os primeiros humanos começaram a trabalhar juntos para fabricar ferramentas cada vez mais sofisticadas, eles começaram a se comunicar verbalmente de maneira igualmente complexa. A mão, esse instrumento dos instrumentos, hábil, versátil, redefinidor e poderoso, pode ser a característica definidora de nossa espécie. A mutação crucial que precedeu a nossa postura ereta e a nossa capacidade linguística. Para João, suas mãos foram o instrumento de todos os instrumentos. Aquele que o definiu, que o desafiou, que o consagrou. Foram suas mãos que desenharam sua resistência e, claro, a sua arte. Foram mais de 1000 concertos e recitais com algumas das maiores orquestras do mundo nos maiores palcos, diante dos críticos mais implacáveis e de um público sempre exigente. A agonia física era respondida por estratégias para enganar o cérebro. Algumas resultaram em um teclado, normalmente imaculado, manchado de sangue. Outras, por lágrimas de dor e de emoção diante da persistência de um artista incapaz de desistir. Lendas contam que na Batalha de Agincourt, em 1415, os soldados franceses extirparam o dedo indicador e o dedo do meio da mão direita de cada um dos arqueiros ingleses para impedi-los de atirar flechas. Aqueles que conseguiram escapar passaram a assombrar os franceses ao levantar os 2 dedos num sinal de que a vingança e as flechas estavam a caminho. Num sinal de que a vingança e as flechas estavam a caminho. Num gesto para avisar aos inimigos que iriam sobreviver. Séculos depois, o sinal ganhou um novo significado. E os 2 dedos, formando a letra V, tornaram-se o símbolo da vitória, eternizado por Winston Churchill. Incansável, João reinventou o sentido de sobrevivência cada vez que o silêncio parecia se impor. Cada vez que a derrota dava sinais de ser inevitável. Suas mãos empunharam a resistência, a insurreição e a arte. Indomável, ele transformou sua vida num poema sinfônico. E nela, a música venceu. Fora de série, sem dúvida alguma. Então, como esse concerto é de Bach, a Vila Lobos, vamos para o prelúdio da Bacchiana número 4. Vila Lobos,
que se inspirou, claro, obviamente, em Johann Sebastian Bach.